Fala pessoas, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do Guia do Mochileiro Literário. Eu sou o Gabriel e dessa vez estou aqui para falar de um dos meus escritores favoritos, Rick Riordan, ou Rick Riordan, ou até Tio Rick, se você preferir. Ele nasceu dia 5 de junho de 1964 e ele é um escritor infanto-juvenil que gosta bastante de mitologia. Ele já escreveu sagas sobre mitologia grega, mitologia romana, egípcia, e agora a última saga que ele começou a escrever é sobre mitologia nórdica, mas a gente já chega lá. Uma coisa engraçada é que inicialmente ele era um professor de inglês e de história, e ele só escrevia como hobby mesmo, para passar o tempo, até que ele escreveu Percy Jackson, que virou um best-seller mundial. Daí ele passou a ser escritor em tempo integral. Outra curiosidade é que o avô de Rick Riordan era sobrinho de George Orwell, que é um grande escritor que escreveu vários clássicos, entre eles a Revolução dos Bichos. Rick Riordan escreveu várias séries, entre elas Percy Jackson e os Olimpianos, que é constituída de 6 volumes, que são O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Essa saga conta a história do Percy Jackson, que é um cara normal. Ele só tem déficit de atenção e dislexia, mas fora isso ele é praticamente normal. Só que sempre que ele tá junto, acontece alguma coisa. Por exemplo, teve uma excursão que eles estavam no aquário, de repente os peixes começaram a dar de cara no vidro e quebraram os vidros do aquário. Enfim, sempre que ele tá junto acontece uma coisa errada. E depois ele descobre que ele é meio sangue, quer dizer, que ele é mistura de um deus grego com uma humana. E que o pai dele é Poseidon, sabe, o deus dos mares. Então, esse é o pai dele. Daí tem todo um rolo que incriminam ele de roubar o raio de Zeus, ele tem que encontrar e tal. Tem todo um rolo que vocês vão descobrir isso lendo. Agora, seguindo para a próxima saga que ele escreveu, que é As Crônicas dos Kane, que foi uma saga que fala sobre mitologia egípcia, que conta sobre dois irmãos, Carter e Sed Kane, que são dois irmãos que foram separados depois que a mãe morreu. O Carter mora com o pai, que é um grande arqueólogo que viaja pelo mundo inteiro fazendo palestras, essas coisas, e a Sed, que mora em Londres com os avós. Até que um dia eles descobrem todo um rolo de mitologia egípcia misturando a família, que o pai invocou os deuses da mitologia egípcia, e eles têm que resolver tudo que deu de errado. Depois temos a saga O Sangue do Olimpo, que se passa logo depois da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Só que ela também tem uma mistura de mitologia grega com romana, porque os deuses estão meio bagunçados, assim. Alguma coisa está bagunçando a cabeça dos deuses e eles não sabem se eles são gregos ou romanos. É bem interessante, recomendo que vocês leiam também. Essa saga é formada pelo livro O Herói Perdido, O Filho de Netuno, A Marca de Atena, A Casa de Hades e Sangue do Olimpo. Uma saga do Percy Jackson, pelo menos escrita até o momento, é a saga Magnus Chase, que dessa vez é mitologia nórdica. Conta a história do Magnus, que é um cara que tem uma vida normal, que só mora com a mãe dele. Só que um certo dia, vários lobos de olhos azuis invadem a casa onde ele e a mãe dele moram e incendeiam a casa, matando assim a mãe dele. Nessa época ele tinha 14 anos. E depois daquele momento ele passou a viver na rua, porque ele não tinha família, era só a mãe dele. Ele passou a viver na rua, porém 2 anos depois ele descobre que um tio, que a mãe dele tinha deixado bem claro para ele não chegar perto, entrou em contato com ele. Então ele descobre que na verdade ele é filho de um deus nórdico, que é o Frey, que é o deus do equilíbrio, entre outras coisas. Então tem todo um rolo que a maioria dos livros do Rick Riordan tem essa espécie dessa fórmula para ele escrever, que nossa, eu sou esquisito, eu tenho déficit de atenção e eu cresci com a minha mãe, o que será que deu do meu pai? Nossa, eu sou filho de um deus e agora eu tenho 10 dias para salvar o mundo. Nossa, salvei o mundo. E agora tem uma profecia que vai falar que o mundo vai acabar de novo. Nossa, eu salvei o mundo de novo. É mais ou menos assim os livros dele. Eu tenho que admitir que às vezes fica repetitivo, mas é sempre muito bem escrito, então a gente lê do mesmo jeito. E uma coisa que
uma das características, um dos diferenciais do Rick Riordan é que ele põe várias referências nos livros dele. Por exemplo, no livro Magnus Chase e a Espada do Verão, ele se encontra com um Thor. E ele e o Thor começam a conversar sobre séries e tal, sobre Arrow, Doctor Who. Tem outra hora que ele começa a escutar Taylor Swift com um anão. Enfim, tem muitas referências aí. É muito legal, recomendo que vocês leiam todos esses livros que eu falei, porque vale a pena. Enfim, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar hoje. Se você gostou, deixa aí seu like. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar aqui embaixo qualquer sugestão ou dica, qualquer coisa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e vou responder. Até a próxima, tchau!